sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Maeli Tibes e você está no canal Pontos e Peças. Uma inscrita aqui no canal e também ela me segue lá no Instagram pediu este ponto. Ela mostrou um tapete que ela tinha lá e pediu para eu fazer o ponto porque ela não tinha receita. Então, do lado direito ele fica dessa forma e do lado avesso ele fica assim. Durante o vídeo eu dou várias dicas e também várias peças de como fazer o trabalho. É muito fácil. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para pedir o seu vídeo e vamos ao vídeo aula de hoje. Vamos lá? Para esta amostra, eu vou usar o fio barroco natural número 4. E vou usar uma agulha de crochê 2,5. Nós vamos trabalhar, iniciando o nosso trabalho, com correntes múltiplo de 8. Então, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos repetindo até a largura desejada da nossa peça, sempre de 8 em 8. Feito toda a largura da nossa peça, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o meu fio e na quarta corrente, contando da agulha, 1, 2, 3, quarta corrente, eu laço o meu fio e faço um ponto alto. No total, nós temos que fazer 5 pontos altos, ou seja, nós temos 2, na próxima correntinha um ponto alto, 3, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você vai fazer uma corrente, laça o fio, pula uma corrente de base, na próxima corrente, você vai fazer um ponto alto. Ele vai ficar desta forma. Vamos subir 3 correntes. Laça o fio e nesse ponto alto que você fez aqui, você vai fazer mais 3 pontos altos. Assim, 1, 2 e 3. Faço uma corrente, laço o fio e pulo aqui nessa base uma corrente e na próxima corrente eu vou fazer um ponto alto. Então, o nosso ponto vai ficar desta forma, desta maneira. Agora, nós vamos completar aqui o bloco com mais 4 pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha de base. Certo? Vamos repetir o que nós fizemos aqui. Uma corrente, pula uma corrente de base, na próxima corrente, um ponto alto, sobe 3 correntes, laça o fio e nesse ponto alto que nós fizemos, você deita ele dessa forma, você vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer uma corrente, pula uma corrente de base, na próxima corrente, você vai começar a fazer o bloco de 5 pontos altos, igualzinho foi feito aqui. Vamos repetir esse método até o final da nossa carreira. Chegamos aqui no final da carreira, não se preocupe que ele fica assim mesmo, a primeira carreira, tá? Então, nós começamos com bloco,
E terminamos com o bloco. Vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3. Giro o trabalho, laço o fio e vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base. Você vai inserir a agulha bem nessa argolinha aqui, em cima do ponto alto. Então, você insere a agulha e você percebe que você vai pegar as 2 alcinhas da sua corrente. Laço o fio e faço um ponto alto. Novamente, no próximo ponto alto, até nós completarmos os 5 pontos. 4, 5. As 3 correntes que sobem equivale a um ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma corrente em cima desse ponto aqui da carreira anterior, ou seja, 1, 2, na terceira corrente dele. Inserimos a agulha, laçamos o fio e fazemos um ponto baixíssimo. Fica desse modo. Uma corrente, laça o fio e agora nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base. Uma corrente, insiro a agulha aqui em cima do pontinho que está deitado, uma corrente e continuamos repetindo desta forma até o final da nossa carreira, para depois a gente dar sequência na carreira que vai ser invertida, tá? Novamente, a gente tinha começado com bloco, terminamos com bloco. Vou subir agora 1, 2, 3 correntes, giro o trabalho, faço mais uma corrente que é a distância do ponto, então nós subimos aqui 4 correntes. Laço o fio e vou pular um ponto aqui de base e no terceiro ponto, contando 1, 2, 3, eu insiro a agulha e faço um ponto alto. Agora, nós vamos inverter essa carreira, tá? Então, como a gente começou assim, nós vamos subir 3 correntes. Laço o fio e coloco dentro ou nesse ponto alto que nós fizemos, 3 pontos altos. Agora, nós fazemos uma corrente, laço o fio e no último ponto do bloco, insiro a agulha e faço um ponto alto. Ficando assim, desta forma. Agora, nesse espaço que a gente fez a correntinha de base, nós fazemos um ponto alto. Em cima desse ponto aqui que nós fizemos, nós fazemos um ponto alto. Ou seja, agora nós vamos fazer os 5 pontos altos, certo? Então, nesse espaço aqui eu faço um ponto alto. Nós já temos 4. E no primeiro ponto alto do bloco, eu faço um ponto alto. Então, nós mudamos a posição do ponto. Vamos continuar repetindo o que nós fizemos na fase anterior. Uma corrente, laço o fio, conto 1, 2, 3 de base, bem no meio. Fica 2 para cá e 2 para cá. Eu faço um ponto alto. Subo as 3 correntes e nesse ponto alto que eu fiz, insiro a agulha nele e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente e no último ponto alto do bloco eu faço um ponto alto. Que esse ponto alto é para dar início no próximo bloco, na sequência. Então, repetindo, venho aqui
nesse intervalo e faço um ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto aqui de base, ou seja, no meio. Um ponto alto no espaço. E um ponto alto no primeiro ponto do bloco. Então, nós invertemos a situação dos pontos, tá? Vamos continuar até o final da nossa carreira dessa maneira. Então, nós começamos a carreira com o ponto deitado e terminamos com ele assim. Então, ora a gente faz 2 carreiras com o bloco e outra assim. Então, como eu terminei essa carreira, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, giro o trabalho, faço mais uma corrente para eu chegar aqui neste meio, certo? Porque esse ponto aqui do lado equivale a um ponto alto. É a separação aqui na lateral, tá? Então, agora eu faço uma corrente, venho em cima do ponto alto do bloco aqui e vou fazer os 5 pontos altos, repetindo o que nós fizemos anteriormente. Então, são duas. As crocheteiras de carteirinha, tenho certeza que já pegaram o modo de fazer, mas as que estão começando agora, então tem que acompanhar, certo? Terminei os 5 pontos, o bloquinho, faço uma corrente, venho até a última corrente aqui desse ponto, bem aqui no topo, insiro a agulha, laço o fio e tiro num ponto baixíssimo. Uma corrente e venho em cima do bloco novamente e vamos executar o ponto até o final da carreira, repetindo esse modo de fazer. Então, ele fica desta forma. Estão compreendendo? Vamos até o final da carreira, porque nós vamos reverter novamente a situação. Inverter o ponto, certo? Inverter a posição dos pontos. Porque se nessa carreira ele ficou aqui o deitado e aqui ficou o bloco, na próxima carreira ele vai ter que estar aqui deitado e aqui o bloco. Ao contrário, sempre ao contrário, tá? Vou fazer até o final e já volto. Então, nós começamos a carreira com o ponto deitado. Nós vamos terminar a carreira com ele vazado assim. Então, eu já coloquei, já inseri a agulha, já fiz um ponto baixíssimo, fiz uma corrente, laço o fio e agora, na terceira corrente do ponto da carreira de baixo que nós subimos 3 correntes e fizemos mais uma para virar. Então, é na terceira corrente que você coloca a agulha e faz um ponto alto. Então, ele fica assim. Não sei se vocês notam, mas quando vocês estão fazendo a carreira do ponto deitado, que seria a carreira de baixo, ele parece que ele vai ficar godê. Mas quando você faz essa carreira de cima, ele ajusta o ponto, tá? Então, eu terminei com um ponto alto. Agora, nós vamos repetir essa carreira de baixo. Então, subimos 1, 2, 3 correntes, giro o trabalho, laço o fio. Nesse intervalo, eu faço um ponto alto em cima aqui do canto do ponto que está deitado, onde nós fizemos o ponto baixíssimo, né? Temos 3 pontos. Um ponto alto no espaço e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do bloco. O que acontece? Nós estamos repetindo a carreira anterior. E agora, nós fazemos uma corrente, um ponto alto aqui no meio. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, no terceiro, você insere a agulha, faz um ponto alto, sobe 1, 2, 3 correntes e vamos repetir tudo novamente
o que nós fizemos na carreira anterior. Então, para vocês não se perderem, uma carreira é com o ponto assim e a outra carreira que a gente volta é só com o bloco pegando aqui na parte de cima. É só repetir a carreira anterior, intercalando os pontos. Pontos deitado, bloco. Ponto deitado, bloco. Então, bloco e ponto deitado, depois na outra vai ser bloco. Ela modifica, o ponto fica intercalado. E você vai fazer assim até terminar o comprimento da sua peça. Para depois, nós vamos fazer o acabamento. Chegamos aqui, a última carreira, você faz assim o bloco fechado, já pegando esse ponto deitado, tá? Para que o final fique igual o início da peça. E veja que nas laterais, elas também ficam assim. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Você pode fazer um acabamento de bico, do jeito que você quiser, um acabamento simples, né? Eu vou fazer um acabamento simples para que não tire o efeito do nosso trabalho, porque às vezes o bico tira o efeito do ponto. Então, eu vou subir aqui, 1, 2, vamos voltar. 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o meu fio e fechar aqui em um ponto alto no mesmo ponto de base. Mais um ponto no mesmo ponto de base. Deito aqui o meu trabalho até o último ponto do bloco e faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntes, insiro a agulha no mesmo ponto de base e vou fazer mais 2 pontos altos. Ou seja, são as 3 correntes e 2 pontos altos. Deito o meu trabalho até o primeiro ponto do próximo bloco. E assim nós vamos fazendo um bico em cima do bloco, um bico em cima do ponto deitado, para que fique tudo harmonioso. E nós vamos fazer a volta toda assim. Quando eu chegar aqui no bico, no canto, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Cheguei aqui no último ponto, vou virar o meu trabalho desta forma, porque agora nós vamos fazer aqui. Então, no último ponto, eu vou contar as 3 correntinhas que eu subi, insiro a agulha na última corrente, laço o fio e faço um ponto baixo. Agora, eu vou subir desta forma. 1, 2, 3 correntes. Insiro a agulha no ponto que eu levantei e faço mais 2 pontos. Agora, eu deito o meu trabalho até o final da carreira. Como no final da carreira tem esses pontos que nós levantamos, nós vamos contar 1, 2 na terceira corrente. Inserimos a agulha nela, não no ponto, tá? Na corrente. Porque se você inserir aqui no ponto, ele vai puxar assim. Então, você insere na corrente, na terceira corrente. Laça o fio e faz um ponto baixo. E assim ficou o ponto. Agora, subimos novamente 1, 2, 3 correntes no mesmo ponto de base. Fazemos mais 2 pontos altos. Continuamos com o bico. Agora, você vem aqui nesse primeiro ponto, pulando essa parte deitada, dessa forma, insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixo. Você vai notar que o biquinho dá certinho aqui na largura dos pontos e também aqui na altura dos pontos. Veja que os cantos ficaram levemente arredondados, deixando um trabalho assim mais bonito. Agora, vamos para a medida desse meu tapete sob medida, não é?
Então, ele ficou 37 de comprimento, que seja o número de carreiras que eu fiz, e de altura dos pontos em carreiras também, ele ficou com 30 centímetros. Aqui você vai poder fazer o número de carreiras que você desejar e também a largura desejada, seguindo o passo a passo. Aqui ficou o nosso lado direito e aqui o lado avesso, que ele fica desta forma. Tá? Mil beijos no coração de todos. Não deixe de pedir o seu vídeo aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui!